Ele tinha o aviso de Nostradamus impresso há 4 anos, mas o orgulho do rei sempre fala mais alto do que qualquer verso de astrólogo. Em junho de 1559, o Henrique II da França ignorou que Paris inteira já comentava sussurrando que o destino dele já estava escrito. O resultado, um pedaço de madeira cravado no cérebro e uma agonia que parou a França, e a morte em 10 dias. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai abrir o arquivo de 1559 que a história tenta, mas não consegue encerrar. Estamos em 30 de junho de 1559, Paris, Place de Vogues, que na época ainda chamava Place Royale. Henrique II da França estava no campo de torneio, porque era o casamento da filha dele, Isabel de Valois, com Filipe II da Espanha. E o rei da França entendeu que seria adequado celebrar isso com as festas mais impressionantes que o dinheiro real conseguia comprar. E um torneio de 3 dias era exatamente o tipo de coisa que o século XVI considerava adequado para uma ocasião dessas. Então lá estava ele, 40 anos, em boa forma, um cavaleiro competente pelo padrão da época, na última justa do dia, enfrentando Gabriel de Montgomery, capitão da guarda escocesa. A justa anterior dos dois, eles já tinham lutado, tinha terminado empatada e o Henrique quis repetir. O Montgomery, que tinha claramente mais consciência do que era prudente do que o próprio rei, pediu para não correr de novo. O rei insistiu e no segundo passe, a lança de Montgomery quebrou o elmo do Henrique e um pedaço de madeira entrou pela viseira, atravessou o olho direito e chegou no cérebro. E o rei da França caiu do cavalo na frente de toda a corte reunida e de embaixadores de meia Europa que tinham vindo para ver o casamento e ficaram no colapso. Ele demorou 10 dias para morrer. 10 dias em que os melhores médicos da Europa, incluindo Andreas Vesalius, que tinha reinventado a anatomia humana apenas 16 anos antes, tentaram de tudo e não conseguiram nada, porque um pedaço de madeira no cérebro, no século XVI, não tinha solução, independentemente de quem estava tentando resolver. E quando ele morreu, em 10 de julho de 1559, a primeira coisa que todo mundo na corte francesa lembrou, de repente, ao mesmo tempo, foi que o Nostradamus tinha escrito sobre isso. Michel de Nostredame nasceu em Saint-Rémy-de-Provence, em 14 de dezembro de 1503, numa família de judeus convertidos ao catolicismo, que tinha médicos estudiosos dos dois lados. Estudou medicina em Montpellier, uma das universidades médicas mais respeitadas da Europa na época, e passou a primeira metade da sua vida adulta fazendo algo que era, para os padrões do século XVI, muito admirável, tentando parar epidemias de peste em cidades do sul da França com métodos que eram mais limpos e mais racionais do que a maioria dos seus colegas contemporâneos usava. Os historiadores descrevem o Nostradamus como um médico pragmático que tratava pacientes com higiene e com compostos à base de rosa, quando o protocolo padrão era sangria e purgas, fazer eles fazerem cocô. E que ao perder a mulher e os filhos, ele se tornou não mais o médico, mas o profeta. As Prophecies, a coleção de 942 quadras em francês antigo, misturado com latim e grego e provençal que Nostradamus começou a publicar em 1555, não eram, na intenção do autor, profecias no sentido sobrenatural da palavra. Eram cálculos astrológicos expressos em linguagem poética, o que no século XVI era uma distinção que fazia sentido intelectual, porque a astrologia era uma ciência válida. E o Nostradamus tinha uma reputação séria como astrólogo, além da de médico. Então, quando a Catarina de Médici, a esposa do Henrique II, a rainha que governava a corte francesa, com uma mão de ferro por baixo da luva de veludo, o convocou para Paris em 1555 para fazer o horóscopo dos filhos reais, ele foi. E foi tratado com muito respeito. A quadra que todo mundo cita quando fala da profecia sobre Henrique II é a Century First, quadra 35. E eu vou ler para vocês em tradução, porque o original em francês antigo é muito difícil. O jovem leão superará o velho no campo de batalha em combate singular. Ele irá furar os olhos do velho numa gaiola de ouro, 2 ferimentos em um. Depois morrer de morte cruel.
E agora vamos fazer o exercício honesto, intelectual, que a maioria das pessoas que discute Nostradamus não quer fazer, que é olhar para esse texto com os dois olhos abertos e tentar entender o que ele diz e o que ele não diz. Porque existem duas posições opostas. Tem a dos crentes, que tratam a quadra como prova definitiva de profecia sobrenatural, e a dos céticos, que tratam qualquer conexão com a morte do Henrique uma coincidência absurda. E nenhuma das duas posições olha para o que o texto realmente faz. O que ele descreve com uma especificidade que é difícil de ignorar. Dois homens em combate singular. Até aqui, genérico, um mais velho e um mais jovem. O Henrique tinha 40 anos, o Montgomery tinha 28. Isso confere. Um ferimento nos olhos. Henrique perdeu o olho direito por um pedaço de lança. Confere. A expressão gaiola de ouro, que é interpretada como o elmo dourado, né, o capacete, que o Henrique usava naquele dia, isso é documentado por fontes primárias. E dois ferimentos em um, que é interpretado como o pedaço da lança que causou dano ao olho e ao cérebro de forma simultânea. O problema, e o ceticismo honesto precisa mencionar esse problema, é que essa quadra não diz Henrique II, rei da França, na Place de Vogues, em 30 de junho de 1559. A quadra é vaga o suficiente para ser aplicada a qualquer número de cenários de combate envolvendo um homem mais velho e um mais jovem, e a precisão aparente vem de grande parte da aplicação do texto a um evento específico depois que o evento aconteceu. Então é fácil dizer que uma profecia era uma profecia quando você liga a um evento que já aconteceu. Mas o que acontece? É aqui que a história fica perturbadora, porque tem evidência histórica que a conexão entre a quadra e o Henrique II não foi feita depois da morte do rei, foi feita antes. Então isso muda a natureza da nossa discussão. A Catarina de Médici, a esposa, escreveu sobre o período com uma riqueza de detalhes que os historiadores consideram como confiável. Tinha lido a quadra antigamente, antes dele cair, e estava preocupada com Henrique. Então, ou seja, isso foi antes de 1559. E aí ela tinha consultado Nostradamus sobre o assunto e o Nostradamus tinha respondido da forma vaga, como ele sempre responde, embora os detalhes exatos não estão preservados. O que é verificado é, em janeiro de 1559, meses antes do torneio, um astrólogo real chamado Luca Gaurico enviou uma carta para o Henrique II, alertando ele para evitar combates singulares depois dos 40 anos por risco de ferimento na cabeça ou nos olhos. Ele chegou a essa conclusão através de cálculos astrológicos totalmente diferentes e não são ligados ao Nostradamus. E o Henrique recebeu a carta, leu e cagou e andou. No dia do torneio, além do Montgomery e a rainha, pelo menos outras duas pessoas tentaram convencer o rei a não correr de novo. O duque de Savoia e o próprio condestável de Montgomery, que era o militar mais sênior da França e que sabia o que uma lança quebrada podia fazer. Mas o Henrique, novamente, cagou e andou. Ignorou todos eles, porque ele era o rei da França e nenhum rei da França em público, em seu próprio torneio, ia deixar de correr porque estava com medinho. O que significa que o Henrique II entrou naquela justa sabendo que tinha razão para ter cautela e escolheu não ter cautela. O que não é profecia, é tragédia no sentido clássico grego, o herói que conhece o aviso e não consegue agir contra a sua própria natureza. É claro que nenhum historiador sério sustenta que Nostradamus tinha capacidade sobrenatural de previsão, mas também nenhum historiador que tenha lido as profecias com cuidado sustenta que a conexão entre a Century First 35 e a morte do Henrique é pura invenção retrospectiva. O estudioso de Nostradamus, o Jean-Paul Kleber, em seu estudo publicado no final do século XX, ele argumenta que o Nostradamus era um observador político e social muito atento, que usava a forma poética e o vocabulário astrológico para fazer análises de risco, que eram às vezes muito precisas, não porque previa o futuro, mas porque ele entendia de padrões de comportamento real, de tensão política e como as cortes europeias funcionavam. O que isso significa na prática
é que quando Nostradamus escreveu sobre combate singular, ferimento nos olhos e morte cruel, ele podia estar descrevendo um risco estatístico real. Torneios de justa matavam e mutilavam cavaleiros com uma frequência que a versão romantizada da Idade Média e do Renascimento suaviza. E reis que participavam de torneios eram reis que estavam correndo um risco real e desnecessário. Para vocês terem ideia, a Catarina de Médici, depois da morte do marido, nunca mais organizou um torneio de justa. Não está documentado que ela tenha dito de forma explícita que foi por causa do Nostradamus, mas ela manteve ele como consultor da corte pelo resto do reinado e o consultou em várias ocasiões depois daquela, o que é pelo menos uma indicação de que ela dava valor suficiente às análises do Nostradamus para continuar pagando por elas e manter o Nostradamus por perto. A morte do Henrique II, em julho de 1559, não foi apenas o fim de um rei. Foi o início de uma das piores décadas da história francesa, porque o Henrique tinha 40 anos e 3 filhos menores de idade quando morreu, e uma viúva italiana que a nobreza francesa nunca aceitou de verdade. E o resultado foi 30 anos de guerras de religião entre católicos e huguenotes que mataram talvez 3 milhões de pessoas, incluindo o massacre de São Bartolomeu, que eu preciso contar para vocês, que é depois do casamento da rainha Margot, em 1572, e que só em Paris, entre 2.000 e 4.000 protestantes foram assassinados naquela noite. O Gabriel de Montgomery, o homem cuja lança matou o rei, que tinha pedido para não correr e que correu porque era uma ordem, fugiu da França imediatamente depois da morte do Henrique, virou protestante, lutou do lado huguenote nas guerras religiosas, foi capturado em 1574 e foi executado por ordem da Catarina de Médici, que provavelmente nunca o perdoou. O Nostradamus morreu em julho de 1566, 7 anos depois do rei, e segundo o relato do seu secretário, ele disse na noite anterior à morte: "Você não vai me encontrar vivo ao amanhecer." E ele não estava. O que os seus admiradores tratam como a última profecia, e seus críticos tratam como que coincidência e invenção posterior, o que continua sendo impossível de verificar de qualquer forma. O que fica séculos depois não é a questão se o Nostradamus sabia ou não sabia. É a questão de por que uma corte inteira, com avisos de pelo menos 2 astrólogos independentes e com resistência explícita dos militares mais sêniores do reino, assistiu um homem a entrar em perigo evitável e não teve poder de mudá-lo. E a resposta para essa pergunta não precisa de profecia, precisa de psicologia política, que é mais perturbadora do que qualquer coisa sobrenatural. E agora você me conta o que você acha. Foi profecia? Foi coincidência? O que foi aquilo? E se você fosse o rei Henrique, você tomaria cuidado após ser alertado? Ou também ignoraria? Afinal, você seria rei. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal e se torna membro. Me ajuda a trazer conteúdos para você de qualidade todos os dias. Temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo e até o próximo Steph Flip.